Nos últimos dias, nós presenciamos a divulgação de diversas pesquisas eleitorais. E elas são importantes porque nos aproximam do cenário real. Elas nos dão um resultado do momento, daquilo que o eleitor, a eleitora estão pensando em termos de sociedade brasileira, em termos de presente, em termos de futuro. Isso é importante, sem dúvida, não apenas, como eu disse e repito, porque as campanhas eleitorais se utilizam vastamente dessas pesquisas, mas para que o próprio eleitorado tome uma consciência maior daquilo que está em jogo, daquilo que é a aspiração da sociedade brasileira. E nós tivemos várias pesquisas divulgadas de diversos institutos. Por exemplo, pesquisa Quest, pesquisa IPEC, IPESP, Datafolha e etc. Às vezes, no calor ali dos acontecimentos, nós centramos o nosso olhar apenas em duas questões. Quem está à frente na corrida presidencial e quem está à frente na corrida de um determinado estado em que moramos, em que nos interessamos, em que vivemos. Então, pensamos mais nas questões presidenciais e na questão dos governadores. Pois bem, o último Datafolha trouxe uma pesquisa, nós vimos, ela foi publicada já, mas traz uma pergunta ali no interior da sua pesquisa que chamou muito a minha atenção e é sobre ela que eu quero conversar aqui com vocês. O Datafolha perguntou o seguinte: você prefere que a maior parte das ações do próximo presidente sejam iguais às ações do presidente Jair Bolsonaro? Olha só que pergunta interessante. E é uma pergunta que deve nos ajudar a pensar, porque a um só tempo ela consegue avaliar o governo e o presidente. Você, eleitor, eleitora, prefere que as ações do próximo presidente sejam iguais às ações do atual? Sim ou não? Porque esta é uma questão também que será posta diante da urna eletrônica. Essa é uma questão da vida real, essa é uma questão verdadeira. E para surpresa de ninguém que realmente acompanha o cenário político brasileiro e viva a vida real que nós vivemos nessa sociedade, os brasileiros se pronunciaram da seguinte forma: 72% esperam que o próximo presidente tenha ações diferentes do atual presidente da República. Apenas 26% querem que as ações sejam iguais e 2% não opinaram. Veja você, 72%. Isso significa dizer, em termos claros, práticos, concretos, que a sociedade brasileira anseia por uma mudança na presidência da República, na condução do país. E isso estará em jogo, como está em jogo na próxima eleição, no próximo pleito eleitoral. Agora vamos destrinchar isso daqui, porque o Datafolha também fez isso por nós. Quem realmente, dentro da sociedade brasileira, quer uma mudança e quem deseja que as coisas fiquem como estão? Mulheres. 76% das mulheres querem que a coisa mude. 81% dos jovens. Essa juventude que está vindo, que tirou o título de eleitor pela primeira vez, que depositará agora o seu primeiro voto na urna eletrônica, confiável, auditável, 81% da juventude quer mudança, quer que o próximo presidente seja diferente daquele que está aí. 79% dos pobres e 79% dos nordestinos. Então vejamos, mulheres, jovens, pobres e nordestinos querem sim que haja uma mudança na condução do país. Querem que o próximo presidente tenha ações diferentes daquele que está aí. Mas quem deseja que as coisas permaneçam como estão? Que nós tenhamos mais uma continuidade, mais 4 anos deste governo desastroso para nós e para a sociedade brasileira, como a própria pergunta aqui do Datafolha indica. Os empresários, os eleitores de renda superior e os evangélicos.
Estes segmentos, eles não querem muita mudança. Para eles as coisas estão boas como estão. Agora veja, e dentro do eleitorado do Lula, do presidente Lula, 96% dos eleitores do Lula querem mudança. 96%. Isso é um dado significativo, por quê? Porque o Lula começa a aglutinar em torno da sua candidatura justamente este anseio por mudança. Não apenas o anseio de mudança que olha para trás, porque o Lula precisa, a um só tempo nessa campanha eleitoral, responder pelo seu governo, responder pelo governo da Dilma, às vezes é até atacado por conta de ações deste atual governo e propor aquilo que ele fará de diferente. Mas a campanha do Lula não pode apenas olhar para trás aquilo que o Lula fez, mas dizer claramente porque o Lula fez lá atrás, ele fará agora. Por exemplo, porque o Lula concedeu mais direitos às mulheres, mais espaços às mulheres, ele concederá agora e dizer quais são, tanto na quantidade quanto na qualidade. A mesma coisa os jovens, porque o Lula conferiu lá atrás mais universidades, ele fará agora o mesmo. E dizer onde serão essas universidades, quais serão, e propor essas ações concretas para alcançar os jovens. Então, esse eleitorado do Lula já é um eleitorado que anseia por mudança. E o Lula deve reforçar esse discurso. Porque, observe, 72% da sociedade brasileira, do eleitorado, quer mudança. Isto é mais do que o percentual do voto que o Lula tem hoje. Perdão. É mais do que os percentuais de voto que o Lula tem hoje. Então, significa dizer que há anseios de mudança que estão também agregados aos demais candidatos, talvez até o presidente da República, né? Porque na pesquisa mostra isso também, que dentro do seu eleitorado há um contingente de pessoas que anseia por mudança, ainda que seja em minoria. O Lula deve aglutinar essas forças sociais e dizer claramente que ele representa essa mudança e uma mudança para melhor. O que nós assistimos hoje na eleição é esse anti-bolsonarismo crescente. E isso também parte da vida real. Por quê? Quando os eleitores se deparam, né, com quais áreas eles querem que mude realmente, primeiro, saúde, 75%. Aqui nós devemos nos lembrar da pandemia, da condução que este governo teve em relação à pandemia. Medicamentos ineficientes e ineficazes, uma ideia absurda de imunidade coletiva, a falta de assistência, de recursos, de remédios, como o caso do oxigênio em Manaus, e uma série de outros fatores. Há também a questão do emprego e da renda. 71% dos brasileiros querem maior geração de emprego e de renda, emprego de qualidade. Não aquele subemprego, não esse precariado que nós estamos assistindo, mas realmente uma geração de emprego e renda. Renda com o aumento real do salário mínimo, que novamente nós não teremos. Isso está posto no orçamento enviado pelo atual governo. Educação. 71% quer uma mudança real na educação. Isso é importante, nós precisamos investir na educação. Colocar aí os melhores recursos que nós temos para alavancar a educação brasileira. Educação, inclusive, vinculada à tecnologia, à maior autonomia, à maior independência, à maior consciência da nossa juventude. Eu cito a juventude, claro, porque ela é o objeto maior da educação, mas não é a única. Nós temos aí adultos também, temos as crianças que já devem crescer nessa perspectiva. E para 66% deve haver uma mudança em relação ao combate da violência. Observe que o brasileiro ele está percebendo que mais armas em circulação não combate a violência. Não significa combater violência. O brasileiro está atento a isso. Ele está prestando atenção nessa eleição. Ele está diante, né, de um candidato que representa esse anseio de mudança, e essa candidatura do presidente Lula deve utilizar-se ainda mais
deste anseio de mudança que a sociedade brasileira expressa. Lula, eu disse e repito, é a mudança positiva nesta eleição que está diante de nós. O que impera na sociedade brasileira neste momento é um anti-bolsonarismo. É olhar para esse governo e dizer, olha, nós queremos um governo que seja diferente daquele que está aí. 72% do eleitorado quer isso. Um governo diferente do que está aí. Mas diferente onde? Diferente na saúde, no emprego e renda, na educação e no combate à violência. Muito obrigado por permanecer até aqui. Mais tarde a gente está de volta.